De acordo com fontes do Ministério Público, as prisões, as apreensões feitas durante a operação devem ajudar a esclarecer uma série de homicídios relacionados à milícia no Rio de Janeiro. Os promotores têm a expectativa de conseguir informações sobre o assassinato do ex-vereador, o Jerônimo Guimarães, que ele é conhecido como Jerominho, que é o fundador da milícia Liga da Justiça, que deu origem ao Bonde do Zinho. O Jerominho foi morto no dia 4, agora de agosto, atingido por tiros de fuzil. Uma câmera de segurança filmou a ação, inclusive. Não sei se a gente tem aqui, tem um link de como ele foi morto, mas uma câmera de segurança filmou o momento do assassinato do ex-vereador lá no Rio de Janeiro. São imagens fortes aqui que a gente está colocando ao vivo dessa reportagem anterior. Bom, a gente tem a participação, inclusive aqui, do All News. A gente chamou para conversar conosco o jornalista Bruno Paes Manso, que é especialista justamente em segurança pública. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, está conosco ao vivo para conversar sobre esse caso. Olá, Bruno, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao All News. Boa tarde, Fabiola. Oi, Léo, tudo bem? Vamos lá, Bruno, queria entender essa operação, em primeiro lugar, a importância dela, a descoberta disso e que ligação isso tem com o assassinato do ex-vereador. Bom, eu estou acompanhando agora pela imprensa, né? Assim como vocês. Em primeiro lugar, me chamou a atenção e eu achei interessante a justificativa do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, de um lado, você tem essa operação sendo feita fora da Polícia do Rio de Janeiro, que muitas vezes está envolvida com os próprios crimes, né? Então, você tem Polícia Federal e Ministério Público fazendo uma operação e com uma justificativa que eu acho sempre muito importante. Aqui a gente trabalha nessa questão dos homicídios há muito tempo, justificando como uma forma de prender e tirar de circulação pessoas que vinham praticando homicídios nos últimos meses, né? E eu acho que essa é uma política pública que sempre tem que focar na questão do controle da violência, né? Porque isso gera muito transtorno e geralmente quem mata está tentando se impor ou impor tiranias nos territórios por causa disso. Então, a justificativa da operação pela Polícia Federal e pelo Ministério Público eu acho bem interessante e decorrente de uma série de homicídios que vinham acontecendo por causa do racha de dois grupos ligados às milícias lá de Campo Grande, Santa Cruz, que tinha acontecido depois da morte do Eco, que era o antigo chefe, e que depois que ele morreu, você teve um racha nas duas milícias e começou esses homicídios a acontecer na região, né? Bruno, bem, antes de mais nada, boa tarde, né, para ti. Bruno, essa prisão, na sua opinião, pode ter consequências eleitorais neste ano? Olha, eu acho que é tudo muito imprevisível, né? Agora, o que a gente tem visto nas últimas operações é que a gente tem acompanhado operações violentas, truculentas, que matam dezenas de pessoas, e em favelas, muitas vezes relacionadas com o tráfico que tem venda de drogas nessas favelas, e que o governador, principalmente, tem usado eleitoralmente esses massacres, né, para tentar fortalecer sua candidatura, né? Nesse caso, eu acho que é uma operação que foge um pouco do escopo aí do governo, né? Não é iniciativa da Polícia do Rio. Ao mesmo tempo, é decorrente de um problema real que vinha acontecendo, a morte do Jerominho e a morte de outras pessoas. Talvez dê força e dê uma ideia de que o governo está trabalhando no combate à milícia, mas eu acho que a aposta do governador vinha sendo mais nessas operações espetaculosas em alguns lugares que tinham relação com venda de droga, matando um monte de gente para, assim, dar a entender de que a polícia dele vinha trabalhando com todo aquele estigma de pobres, negros, moradores de favelas, que também tem uma certa popularidade, né? Eu acho que sim, eu acho que também o fato de ter ocorrido essa operação às vésperas da eleição também acaba entrando nesse caldo de acontecimentos
que dão a ideia de um governo que está atuando, né? Apesar de não ter sido uma aposta do Executivo, né? Veio do Ministério Público e da Polícia Federal. Ô Bruno, eu queria muito voltar e voltar bastante, até para o nosso público aqui, a gente poder entender um pouco mais sobre o que é a milícia, né? Quando a gente fala, uma operação que tenta desarticular, de certa maneira, e prender lideranças de uma milícia que é comandada pelo Zinho, né? Aí a gente pensa, o que são as milícias no Rio de Janeiro? Como que elas surgiram no Rio de Janeiro? E de lá para cá, o que mudou na atuação das milícias e qual é a ligação delas com os poderes no Rio de Janeiro? As milícias são formadas, são diversos grupos hoje que já dominam mais de 50% do território do Rio de Janeiro. Eles controlam territórios fortemente armados, com conexões na política e nas instituições, porque muitos deles são ligados à polícia, esses grupos são formados por policiais, ex-policiais, agentes de segurança de uma forma geral e também agora civis, mas que começaram a se fortalecer no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, em contraposição, pelo menos levantando a bandeira aí no discurso, de que faziam esse controle para proteger, principalmente a região oeste do Rio de Janeiro, da chegada das gangues de tráfico que se concentravam principalmente na Zona Norte, Zona Sul e centro da cidade. Então, eles, no começo dos anos 2000, eles controlaram os territórios, principalmente Jerominho, Natalino, no final dos anos 90, ganhando receita com o controle das vans, né, transporte alternativo e tal, e junto com as associações de bairro, distribuindo cestas básicas e tudo mais, e se colocando como espécie de antídoto à expansão do tráfico de drogas para a região da Zona Oeste do Rio. Por causa disso, tiveram apoio de prefeitos, políticos, conseguiram eleger vereadores e tudo mais. Só que isso foi se espraiando e se tornando um modelo de negócio criminal muito bem sucedido e alcançando diversos territórios com apoio e respaldo político, né? Inclusive conseguindo eleger muitas pessoas, porque você tem uma relação clientelista muito forte. A partir do momento que você controla o bairro, você passa a conseguir muitos votos para o político que o apoia, né? Então, acabou sendo um modelo de negócio criminal muito bem sucedido. Eles controlam esse território de forma armada, têm uma certa tolerância política para isso, e começam a extrair receitas desses territórios, né? Pode ser via extorsão de comerciantes e moradores, mas via também uma série de venda de uma série de mercadorias ilegais. Pode ser também transporte clandestino, mas cigarro pirata, gatunete, gás. Eles organizam monopólios nesses territórios e extraem receitas, ou construindo prédios em áreas ilegais, protegidas ambientalmente e tal. E aí é um modelo que teve uma expansão muito grande. A partir da última década, principalmente, esses milicianos fazem, inclusive, uma aliança com traficantes, né, principalmente ligados ao Terceiro Comando Puro, e passam também a organizar a venda de drogas nesses territórios e ganhar mais receita a partir do controle armado que eles têm desses territórios, né? E, de alguma forma, vem transformando o crime no Rio, né? Porque hoje em dia virou um modelo de negócio vencedor do crime, porque as milícias hoje controlam com muito fuzil e com muita influência política essas áreas, ganham dinheiro com isso, mas também organizam a venda de droga, e os grupos de traficantes também passaram a aproveitar o controle territorial que eles exercem nas comunidades para vender gás, vender internet e tudo mais. Então, cada vez os negócios se parecem mais, né? O Rio de Janeiro virou uma espécie de república pré-moderna, né? Com vários reis controlando territórios, e você não tem um Estado que consegue garantir direitos e leis para todos os territórios iguais para todos, né?